algo de muito errado no nosso passado. Pirâmides gigantes se alinhando com as estrelas, blocos de pedra com centenas e centenas de toneladas, movidos com uma precisão absurda até o topo de lugares altíssimos. Mitos que falam de deuses descendo dos céus com instrumentos que fumegavam e faziam barulhos estrondosos. E até anjos que vinham do céu para ensinar as pessoas a tecnologia. E aí, será que só agora a gente está conseguindo compreender o que os antigos queriam talvez nos dizer num passado sem muitas palavras no seu dialeto? Será que eu vou conseguir te convencer de que a gente, no passado, foi visitado sim por uma civilização muito mais inteligente e avançada do que a nossa? Bem-vindo à Origem Secreta, eu me chamo Henrique Mendonça e quero te convidar a entrar nesse portal de mistérios junto comigo e te mostrar aquilo que eu sei e que eu estudei durante muito tempo e que os estudiosos chamam da teoria do paleocontato. Será que os nossos antepassados tiveram contato com seres das estrelas? Hoje a gente vai começar falando do culto à carga. Você já ouviu falar disso? Era uma coisa para as escolas ensinarem, porque isso ajuda, querendo ou não, a abrir a mente das pessoas, né? Porém, tem certas coisas que não entram, simplesmente não entram. Talvez em uma espécie de agenda de ensino, que as pessoas precisam saber A e não B. E isso remonta de muito tempo e a gente vai falar mais sobre, mas um pouco mais pra frente ainda nesse canal. O culto à carga, gente, é um fenômeno antropológico e cultural que ele é muito fascinante porque ele mostra como é que o ser humano interpreta a tecnologia que ele não conhece, incluindo eventos que saíram da compreensão ali que ele conhecia de mundo, né? O culto à carga ele é especialmente interessante porque é a forma que a gente entende como que as civilizações sem nenhum tipo de avanço tecnológico reagem, né, quando vivem em sociedade com uma civilização tecnologicamente muito superior, tá? Será que eles vão criar sistema de crença? Será que eles vão, sei lá, mistificar a tecnologia daquelas pessoas? É o que a gente vai ver agora mesmo. Então o surgimento desse termo, né, o culto à carga, se deu lá no século XX, tá? Para descrever um fenômeno que estava sendo observado lá nas ilhas do Pacífico. Porque durante a Segunda Guerra Mundial, muitas ilhas dessas aí foram usadas como base para as forças militares americanas e do Japão. E aí os habitantes locais dessas ilhas, que estavam vivendo lá em sociedade, isolados do mundo tecnológico, né, começaram a ver os soldados chegando com seus aviões, com seus porta-aviões, né, com suas roupas diferenciadas, seus alimentos, suas formas de cozinhar, suas aparências e seus dialetos, além das outras mercadorias que chegavam do mar e dos céus, que eram chamadas por eles de carga. Como os nativos não entendiam de onde vinham essas pessoas, por que eles estavam ali, querendo ou não, se criou um misticismo em torno disso, né? Porque para eles, aqueles soldados, aquelas pessoas que estavam vindo do mar e dos céus, eram deuses que vinham em seus veículos divinos. Mas o culto mesmo se deu depois que os soldados partiram, depois que a guerra terminou, porque alguns locais começaram a realizar certos cultos, certos rituais para atrair aquela carga que os beneficiava também de volta. Então eles queriam atrair aquelas pessoas que traziam avanço para eles, tecnologia e comida, enfim, eles queriam atrair aquilo de volta. Então começou uma vasta gama de rituais e crenças com base nesses homens. As coisas foram das mais variadas, desde construção de naves de madeira até pista de pouso. Em algumas das ilhas, como a Ilha Tana, os habitantes, eles construíram pistas de pouso mesmo, torre de controle, tudo de madeira, né? E uma réplica de um avião caça, porque eles estavam acreditando de verdade que os deuses iriam ver aquilo e iriam retornar. Alguns dos nativos também começaram a criar danças baseadas nos gestos que os soldados que estavam nas pistas de pouso faziam os caças descerem, né? Então, os famosos gestos de sinalização, os nativos criaram uma dança nessas ilhas com base, né, nessas sinalizações aí. Dentre todas essas coisas, especialmente uma delas me chama mais atenção. Os nativos estavam cultuando uma entidade chamada John Frum. Eles não sabiam, né, que entidade que era essa, os antropólogos, enfim, mas os nativos diziam que John Frum era uma figura mítica, né, que eles diziam que ele era o mensageiro dos deuses, porque ele prometia pra eles o que ia chegar, o que ia vir, né, ele tentava se comunicar com os nativos, né, então o John Frum, querendo ou não, era uma espécie de mensageiro, né. Pouco tempo mais tarde, os antropólogos começaram a ver quem era esse John Frum, por que esse nome, né, e possivelmente
um dos soldados, né, talvez o que mais se sentiu ali curioso com base nas tribos, quis se comunicar e provavelmente ele falou que era John from America, né? Então, ficando ali só John from. E eles falam até, não sei se até hoje, não sei se essa crença ainda vive até hoje, mas pelo menos até a década de 90, eles estavam adorando esse homem, né, chamado John from. Vocês estão conseguindo fazer as correlações aí que eu tô aplicando em vocês? Historicamente falando, a gente tem recentemente esse episódio que aconteceu por causa da Segunda Guerra Mundial, tá? Vocês conseguem entender o fenômeno que o ser humano e o seu círculo pode criar com base em visualizar ou vivenciar tecnologias além da sua compreensão? Vocês conseguem perceber que isso possivelmente aconteceu no nosso passado? Porque eles não tinham base nenhuma para entender o que eram aviões, navios, helicópteros. Então, com base nisso, eles intitulavam que essas coisas eram veículos dos deuses, que eram mágicos e que eles estavam sendo agraciados ali, quando na verdade nada mais era que um local chave para que houvesse um pouso, né, para que eles depois pudessem retornar para os ares por causa de uma guerra que estava acontecendo. E aqueles nativos se sentiram super, né, abençoados e especiais por estarem recebendo ali os deuses. Agora considere que uma civilização antiga, há 4.000 anos antes de Cristo, recebe uma visita de algo que desce e desse algo, saem seres. Eu acho que assim como os habitantes dessas ilhas, eles chamariam de carruagem dos deuses, pássaro, trovão, e aqueles seres que saíram dali de mensageiros. Mensageiro em grego é angelos, palavra que foi traduzida para o português como anjo. Será, só será, que os nossos antepassados não souberam entender a tecnologia? Alguns textos antigos falam sobre máquinas descendo dos céus, mensageiros que vinham entrar em contato com pessoas e trazer mensagens de um Deus criador, cidades que explodiam do nada, homens escolhidos com poderes sobre-humanos. Então já nesse início de vídeo eu deixo essa pulga atrás da orelha. O culto à carga ele não é só um fenômeno que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Ele é muito mais que isso. Ele implica na gente um pensamento filosófico e antropológico pra gente pensar, será, só será, que isso que aconteceu há poucos anos atrás também não aconteceu no nosso passado remoto? Pessoal, esse vídeo era parte do início do vídeo inteiro, só que eu achei que esse conteúdo aqui deu um conteúdo tão bom e que eu não vejo muita gente falar, que eu decidi transformar ele em um vídeo, fechou? Então a continuação, né, chamada então Evidências, daí já indo pro passado remoto, vai ser então postado, não sei se hoje ou se amanhã, mas aí vai ser postado aqui no canal, tá? A continuação. Então se você curtiu esse conteúdo e quer ver a continuação, já clica aí no sininho, pra assim que eu lançar a próxima parte você seja o primeiro a assistir.